Orientações, das suas orientações aqui no estúdio, ao vivo, nós vamos conhecer a rotina de uma família que 4 dos 5 integrantes têm pressão alta. Uma situação que exige muito cuidado e também várias dicas aqui do nosso doutor. E quem conta pra gente é a nossa repórter Samara Bastos. Pelo menos 2 vezes ao dia, essa cena se repete na casa da família Souza. O problema da pressão alta aqui na família do Tomás é tão sério que eles têm, olha só, 3 aparelhos. Quer dizer, vocês não podem ficar sem esse equipamento, né? De forma nenhuma. Isso aí é essencial para que a gente possa medir, como aqui, né? A gente mede na parte da manhã e sempre no final da tarde também. Ou quando você está mais agitado durante o dia, daí tem que ter. E se acontecer de um pifar, nós temos outros. Dos 5 integrantes da família, 4 têm pressão alta, uma doença crônica que ocorre quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou maiores a 14/9. Hoje a minha pressão está 17/11, está meia alta. Hoje eu já saí, já peguei trânsito, já praticamente discuti com o outro motorista. Tomás tem 61 anos e faz controle da hipertensão há pelo menos 30. Segundo ele, a pressão alta é herança do pai e da mãe, ambos com o mesmo problema. Eu sabia que uma hora, de um momento para outro, eu poderia também ter isso. E aceitei normalmente. Agora, tendo que fazer esse controle sempre, alimentação saudável. A hipertensão acomete 1 em cada 4 pessoas. Cerca de 50 milhões de brasileiros têm a doença. E esse dado preocupa os médicos, já que a pressão alta é responsável por 40% dos infartos e 80% dos derrames. A médio e longo prazo, essa pressão alta, a gente diz que ela vai minando todas as artérias do organismo. Ela vai lesando a parede das artérias e pode trazer também problemas cardíacos com obstruções das artérias, problemas renais, sobretudo, ao longo do tempo. Cigarro, obesidade e consumo excessivo do sal também são fatores de risco, assim como a hereditariedade. Existe uma forte tendência familiar. Você tem um histórico familiar nesses pacientes, tanto que você investiga, o paciente muitas vezes quer saber por que ele é hipertenso e você faz inúmeros exames e não encontra outra causa a não ser um histórico familiar do paciente. A dona Herta, mãe do Tomás, tem 90 anos e também herdou a pressão alta dos pais. Tanto ela quanto o marido, que desenvolveu pelos maus hábitos, não descuidam da saúde. Há 40 anos tomam remédios e cuidam da alimentação para manter a pressão em dia. Acompanho com nutricionista também para não chegar a ter problemas mais sérios, né? Tomás sabe que os riscos de uma pressão descontrolada são grandes. Ele tem arritmia e, como o coração já não funciona tão bem, o cuidado com a saúde aqui é redobrado. Alimentação boa, quase sem sal, muitas vezes até sem sal mesmo, produtos mais naturais. Você, em vez de usar um vinagre, você usa um limão, você come mais frutas, uma alimentação mais leve à noite, né? Tudo isso é no dia a dia, você não tem como escapar disso. Outra preocupação é com o integrante mais jovem da família. Como o pai, mãe e os avós sofrem com a pressão alta, Henrique sabe que as chances de desencadear o problema são grandes. Aos 25 anos, ele já faz acompanhamento médico. Pelo menos 2 vezes ao ano, para ter esse controle mais rígido e com alimentação também. E até no dia a dia do serviço e tudo mais, eu levo a comida daqui de casa, que é melhor do que comer em padarias, esse tipo de coisa. Apesar de não ter cura, a hipertensão tem controle e dá para viver muito bem com a doença.
Agora, no estúdio, o Dr. Antônio Spreusser vai dar dicas de como evitar e controlar a pressão alta. Fique atento. Em cada 4 adultos aqui no Brasil é muita gente. Então, se você conhece alguém que tem pressão alta, se você sofre desse mal, preste muita atenção agora nas dicas que o doutor vai passar pra gente de como prevenir, de como tratar e como ter qualidade de vida para quem tem a pressão alta. Perfeito. Antes da gente começar a entender um pouco mais do processo da pressão alta, conta pra gente o que é pressão arterial, doutor. Então, a pressão arterial, vou mostrar para vocês aqui na tela como é que fica. Olha só, o coração está lá batendo. Cada vez que o sangue sai do coração e bate na artéria, ele causa uma pressão. Isso chama-se pressão arterial. Então, é a pressão exercida pelo sangue nos vasos sanguíneos. E quando essa pressão está muito alta, olha o que acontece na parede do vaso. Ele começa a aumentar, aumentar, aumentar e sofre várias lesões. Agora, parando aqui, eu vou mostrar já em lesões. Olha o que acontece. É a mesma coisa que eu pegar um martelo, começar a bater na parede do meu vaso sanguíneo. Isso acontece na realidade. Olha, esse aumento da pressão facilita a deposição de gordura. É o que nós chamamos de doença aterosclerótica ou ateroma. E daqui pode lesionar todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. Não é só do coração. É sistêmico. Isso pega em todos os vasos sanguíneos. Agora, doutor, quais são os fatores de risco e o que é que faz aumentar a pressão? Então, olha só. Isso aqui tem na mesa de todo brasileiro e Sal. tem na mesa do mundo inteiro. Sal. Só que o excesso de sal, qual é o excesso? Acima de 5 gramas. Passou de 5 gramas, você começa a reter muita água no corpo. Quanto mais sal, mais água eu tenho no meu corpo. Então, e não é só o sal. Olha as comidas e os alimentos que têm muito sal ou cloreto de sódio, né? Os salgadinhos, embutidos, enlatados, os temperos prontos, alimentos em conserva e os queijos salgados. E você mistura tudo isso numa refeição, né? Esse é o problema. Agora, doutor, então o que você está dizendo, deixando bem claro aqui, não só para quem tem pressão alta, para quem é hipertenso, quem também não sofre ainda desse mal, precisa evitar este alto consumo de sal. Exato. 5 gramas, a gente pode colocar aqui aquele saquinho que você pega no restaurante, mais ou menos aquilo. Mais ou menos isso daí. Só que isso é o que a gente normalmente usa para uma refeição, no almoço. Você sabe, Aninha, se parar para média... pensar, olha o que Então, está na disposição. Quanto sal a gente a consome? média do brasileiro é acima de 15 gramas de sal por dia. É muita coisa. 3 vezes mais. Então, e tem gente que senta aqui num lugar e come tudo isso daqui. Agora, quais são os fatores que nós podemos modificar para não ter hipertensão? Que fatores que são modificáveis? Primeiro, o sedentarismo. Sai da cama, sai do sofá, vamos correr, vamos fazer atividade física. Obesidade. Quanto mais obeso, mais hipertenso eu sou. Álcool e cigarro. Os dois vícios aumentam muito a pressão arterial e, finalmente, o estresse. É ter uma vida com menos estresse ou que tem estresse, mas saber manipular esse estresse. Agora, tem fatores que você não modifica. Por exemplo? Você nasceu com ele, por exemplo, mulher. A mulher tem mais hipertensão arterial do que o homem. É sempre as mulheres que normal, levam desvantagem sempre a nessa mulher. hora. Segundo lugar, a idade. Quanto mais velho eu sou, maior a tendência de ter hipertensão. Histórico familiar, como essa família do nosso programa mostrou. 5 membros, Genético, 4 hereditário. têm hipertensão. Não tem o que fazer, Está cheio de doutor. atleta que vai no meu consultório magrinho, sequinho, hipertenso. E, finalmente, a etnia. A raça negra tem mais probabilidade de ser hipertenso. Quais são os principais sintomas? Quando é que a gente deve ficar em alerta, doutor? Então, Renatinha, esse é o problema maior e perigo, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Ela não dá sintoma. E quando dá, pode ser que seja o último. Mas, às vezes, você pode ter cansaço, tontura, visão turva, falta de ar, dor na nuca e dor de cabeça. Agora, a pressão alta, ela adora lesionar e atuar em alguns órgãos do nosso corpo. Quais são os principais órgãos que a hipertensão pega? Primeiro, é o cérebro, o acidente vascular cerebral. Segundo, são os nossos vasos da retina. Depois são os vasos do nosso coração. O Brasil é o país que mais tem infarto em decorrência da pressão alta.
Os nossos rins, por onde passa todo o sangue, existe a insuficiência renal. E, finalmente, os vasos sanguíneos do corpo inteirinho. Então, a pressão alta, ela pega o teu corpo inteiro. Por Ela isso é que tem muito que tomar agressiva. cuidado. Agora, doutora, eu queria voltar para esse quadro aqui dos sintomas da hipertensão. Pois não. Desses sintomas que a gente está mostrando aqui, algum deles é o que aparece com mais frequência? Geralmente, a pessoa vem no consultório com muito dor na nuca. Então, às vezes, tem dor na nuca, dor de cabeça e falta de ar. E uma coisa é muito interessante. A pessoa que tem dor de cabeça ou enxaqueca, ela chega no pronto-socorro, vai tirar pressão, geralmente está 20 por 10, 18 por 11, mas não é isso, ela não é hipertensa, é a dor de cabeça que causa a pressão alta. Então, eu tirando a dor, a pressão vai para o normal. Por falar em números, o senhor acabou de falar aqui, muitas Sim. vezes é o sintoma, é a dor de cabeça. A Isso. pessoa às vezes não está nem com a pressão alta, mas Exato. é a dor, É a o dor. sintoma. Isso. Qual é o número ideal para que a gente esteja com a pressão em dia? Você olha lá no aparelhinho, deu tal Exato. número, eu estou bem. A partir dos 30 anos de idade, você vai 2 vezes por ano ao médico para tirar a pressão. Pessoas que são mais jovens e têm hereditariedade, sempre tem que ir ao médico para medir a pressão. E o número padrão, 12 por 8. Não é 14 por 9. 14 por 9 você já está com pressão alta. Então, 12 por 8 é muito importante. Agora, tem pessoas que você vai no consultório e está 12 por 8, mas não é assim. Doutor, e se tiver 12 por 9 ou 12 por 10? Você já está hipertenso. Você já está hipertenso. Qual desses números é o mais importante, doutor? O 12 ou o 8? Na verdade, ambos são muito importantes. Mas esse aqui, ele, quando ele começa a subir, 9, 10, 11, 12, ele faz com que o vaso sanguíneo tenha muita resistência e pode romper. E esse daqui também, ambos. Por isso que eu falo, os dois são muito importantes. Mas a hipertensão diastólica é complicado. Então, fazer um mapa, isso aqui em laboratório a gente faz, 24 horas por dia, olha exame de sangue para ver se o rim funciona bem. E existe tratamento, não existe cura da hipertensão, mas tratamento. Começando com diurético, beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora da angiotensina e, finalmente, bloqueador de canal de cálcio. Doutor, eu queria chamar você aqui para o Plasma, porque chegou uma pergunta agora do Twitter, Vamos lá. que eu acho que é super importante para a gente poder dividir com todo mundo. Vamos lá. Tata, eu tinha pressão alta após perder 60 quilos, o médico suspendeu os remédios. É normal? E sinal de cura, é sinal de cura ou de controle? Então, Tata, a maioria dos casos que você vê que é hipertensão arterial, você vai ver a pessoa, ela está sobrepeso e obesa. No seu caso, você perdeu 60 quilos, você tirou 30 quilos de cada perna e você anda com menos 60 quilos. Leve, né? Mais leve, o teu corpo faz menos força, tua pressão volta ao normal. Você está curada da hipertensão, parabéns. Doutor, eu queria muito te agradecer e dizer uma coisa para você de casa. Eu sei que ficaram aí muitas dúvidas sobre pressão alta, sobre a hipertensão. Por isso, logo que acabar o nosso programa, o Dr. Antônio Spross estará no nosso Instagram, @hojeemdia, falando sobre mitos e verdades da pressão alta. Olha, tem muita coisa interessante pra gente aprender. É logo depois do nosso programa. Dr. Spross, obrigada. Obrigado, boa semana. Até a semana que vem. Boa Ótima saúde, semana. obrigado, igualmente. César, é com você.